Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula falando sobre o Brasil, período pré-colonial e colonial. A gente vai estar falando da frente B, módulos 3 e 4 da apostila de História. Vai ser um tema um pouco mais extenso que as outras aulas. A gente não vai entrar tanto nas revoltas do período colonial, isso a gente vai deixar para uma aula posterior, que vai ser dedicada a esse tema, embora a gente já vá pincelar algumas coisas que têm a ver com a origem desses problemas. Então, começando essa aula de período pré-colonial e colonial, por que a gente chama o período 1500-1530 de pré-colonial? Porque nesse momento a gente não tem uma colônia brasileira, uma colônia de fato. Portugal, nesses primeiros anos, não tem interesse especial no Brasil. Ele vai dar maior esforço, maior atenção a outras colônias. Ele vai dedicar muito mais tempo, muito mais recurso a esses outros lugares. Por que esse desinteresse, então? Quando os portugueses chegam ao Brasil, naquela ótica mercantilista, colonialista, eles não encontram nem ouro nem prata. E não encontrar nem ouro nem prata quer dizer que eles não encontram produtos de alto valor agregado naquele primeiro momento. Isso vai diminuir bastante o interesse português no território brasileiro, apesar de eles descobrirem aqui o pau-brasil. Então, quando eles chegam nessas terras brasileiras, eles vão encontrar o quê? Um Brasil, primeiramente, habitado por diversas nações indígenas, os Tupi, os Guarani, os Kaiowá, uma grande diversidade de povos indígenas. Não vão encontrar ouro e prata, mas sim as reservas de pau-brasil, que vai ser usado tanto para tintura quanto para móveis de madeira nobre. A presença portuguesa aqui então vai ocorrer na forma de missões de reconhecimento, sempre acompanhando a costa. São poucas missões de reconhecimento nesse primeiro momento que vão se interiorizar no território brasileiro. E na forma das feitorias. O que são essas feitorias? São grandes fortificações comerciais que ficam próximas à costa, onde ficam armazenados os itens para o comércio português. E daí vai haver esse uso de mão de obra indígena e escambo para a extração desse pau-brasil. A mão de obra indígena nesse primeiro momento não escravizada, e sim trabalhando num regime do seguinte modelo. Os indígenas extraem o pau-brasil para os portugueses, e os portugueses vão dar aos indígenas alguns outros itens que os indígenas reconhecem valor, como roupas, tecidos, ferramentas feitas com metais, espelhos, coisas que os indígenas não tinham no seu cotidiano. Mas por que Portugal vai decidir então em algum momento investir no Brasil se não tem nem ouro nem prata? Bom, primeiro, porque o pau-brasil vai parar de dar lucro aos portugueses em algum momento. Os portugueses vão levar o pau-brasil no território brasileiro a quase extinção. E em segundo lugar, pior do que ter uma colônia que não está dando tanto dinheiro é não ter uma colônia e ela estar dando mais dinheiro para os outros. Portugal começa a perceber uma presença constante de estrangeiros no litoral brasileiro, que vai ameaçar a posse portuguesa da colônia, especialmente os franceses. Então Portugal começa a perceber a urgência de ocupar esse território. A primeira tentativa então de colonização em 1530 vai ser quando Dom João III envia Martim Afonso de Souza e vai trazer para o Brasil o primeiro engenho de cana-de-açúcar, fundando daí a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, em 1532. Mas cana-de-açúcar? Por que cana? Primeiro, esse produto ele vai atingir altos valores na Europa, porque ele é vendido tanto para fins alimentícios quanto para fins medicinais. Tô com dor de cabeça, come açúcar. Tô com sono, come açúcar. Tô com insônia, come açúcar. O açúcar ele era esse pau para toda a obra europeu, além de estar como parte da dieta de luxo. Segundo que os portugueses já tinham experiência com o cultivo do açúcar, ele já era plantado nas ilhas atlânticas que Portugal tinha. E terceiro que o clima e o solo brasileiro eram super adequados para a cultura do açúcar. Os portugueses chegam nessa terra aqui plantando tudo dá e percebem que, tudo bem, plantando tudo dá, mas cana de açúcar dá pra caramba. Então o que a gente vai ter aqui no Brasil nesse primeiro esforço coletivo para a colonização? Dom João III vai organizar esse modelo em volta das capitanias hereditárias, que já tinha sido um modelo aplicado em outras colônias com relativo sucesso. Nossa, professora, essa imagem aí na direita eu nunca tinha visto. Isso é uma revisão recente da história, que está propondo o seguinte:
que na verdade as colônias não foram divididas em faixas exclusivamente horizontais. As colônias mais ao norte do Brasil foram divididas em faixas verticais, certo? E esse modelo das capitanias hereditárias, ele transferia a responsa de cuidar da colônia de fato para a iniciativa privada. O governo português só entrava na hora de coletar os dividendos, o que era muito interessante para Portugal, que tinha que manter o Brasil funcionando, mas não tinha tanto interesse assim na colônia brasileira. Deu certo? Não. Dessas 14 capitanias que foram criadas no território brasileiro, só 2 vão prosperar: São Vicente e Pernambuco. As outras vão ter um péssimo desempenho. Ah, mas por que essas colônias vão ter péssimo desempenho? Bom, primeiro, elas estão na mão de capitães donatários. Esses caras eles vão cuidar do povoamento, da exploração, dos investimentos, ou seja, todo o ônus, e parte dos lucros deles, então, vai para a coroa, que é quem é a dona de fato dessa terra. Devido a essa relação complicada, essas colônias muitas vezes vão se ver abandonadas. Por quê? Por causa do custo de manutenção muito alto para esses investidores. Outras coisas importantes são ataques dos nativos, porque os índios não ficaram parados vendo o Brasil ser dominado pelos portugueses, e a grande distância de Portugal. É difícil administrar uma colônia que está muito longe da metrópole. Só que essas colônias vão deixar uma herança para o Brasil, porque apesar desse fracasso dela, as capitanias hereditárias já vão marcar para a gente o começo de uma concentração fundiária, desse latifúndio brasileiro na mão de uma pequena elite agrária. E vai começar aquela coisa que a gente tem no Brasil até hoje, que inclusive cientistas políticos atuais vão falar, como Abranches, que é a dispersão do poder central em figuras locais. Pô, mas se a capitania hereditária deu errado, o que a coroa portuguesa vai tentar fazer? Em seguida, ela vai tentar resolver esse problema com o governo geral. Para isso, ela vai enviar o Tomé de Souza, depois ela vai enviar o Duarte da Costa, o Mendes Sá, que vão ser esses governadores gerais, para o Brasil para fazer o quê? Para serem representantes dos interesses da coroa e fiscalizar a colonização brasileira. Ou seja, seriam um braço do rei para tentar organizar o Brasil. Esses caras vão trazer algumas mudanças no Brasil. Entre elas, vão fundar o primeiro bispado, firmar a igreja no território de fato, iniciar a pecuária brasileira como uma atividade complementar ao cultivo da cana-de-açúcar, para sustento, para a movimentação dos engenhos, certo? Vão organizar a vinda dos jesuítas para o Brasil, das primeiras missões religiosas para cá. Os jesuítas vão estar encarregados da evangelização dos nativos, outras coisas, e vão criar as câmaras municipais, onde os donos de terra e donos de escravos vão discutir questões da colônia. E por vezes essas questões da colônia vão passar por cima das autoridades reais. Lembra o que a gente falou lá em cima das heranças da capitania hereditária? A gente está falando de uma galera que veio para o Brasil, já afastada da coroa, e vai ver nisso uma oportunidade de impor um poder local. Pô, mas peraí, vamos voltar aqueles 2 pontinhos lá. Vinda dos jesuítas para o Brasil, o primeiro bispado. Como é que a igreja está relacionada com isso? Bom, a religião oficial portuguesa era o catolicismo. E os jesuítas vão passar a supervisionar, então, os aspectos importantes da sociedade colonial. A evangelização dos nativos, dos indígenas, e a educação dos locais. Por que essa preocupação com a evangelização? A igreja queria mais fiéis. E ela via nessa população indígena brasileira um povo inocente, perdido nos seus caminhos, ingênuo. Então essa salvação desses povos era possível, diferentemente dos escravos africanos. Por quê? Porque era um povo que não tinha consciência do seu pecado, não tinha consciência dos caminhos de Deus. Então essa é uma preocupação muito marcante desse período pré-colonial e transição para o período colonial. Pô, legal, entendi período pré-colonial, entendi esse começo de colonização. E agora, como é que era o período colonial? Bom, o período colonial a gente vai marcar então pelas fases da sua economia. Inicialmente, a economia colonial brasileira era inteiramente centrada nos engenhos de cana-de-açúcar. Esses engenhos eram voltados obviamente para o lucro português e havia uma ampla participação holandesa no processo, principalmente no seu financiamento. Okay? Como esses engenhos se concentravam? Bom, região nordeste do Brasil. Okay? Foi onde os portugueses ocuparam primeiro, onde estava organizando essa economia da cana. A economia da cana, a economia dos engenhos se organizava especialmente no nordeste brasileiro. E a organização do engenho fora essa coisa territorial? Bom, primeiro, a gente tinha neles os senhores de engenho, os donos das grandes dessa terra, que eram responsáveis pelo engenho e viviam na famosa
Casa Grande, que era onde ele e a família dele viviam. Já a mão de obra, aqueles que trabalhavam na produção da cana em todos os seus processos, eram os escravos de origem africana. Eles habitavam construções de má qualidade, coletivas, as senzalas. São essas duas construções, então, a Casa Grande e a senzala, que vão dar nome a um dos grandes livros da historiografia brasileira, Casa Grande e Senzala. E nestes engenhos, ao contrário do que o nome indica, a gente não tinha apenas o engenho de cana, aquela imagem moderna do engenho. O engenho é todo complexo, que é a Casa Grande, é a senzala, são as moendas, os moinhos, né, que podem ser movidos tanto por tração animal quanto pela água. São as caldeiras, são as plantações de cana, algumas pequenas plantações para subsistência. Então no engenho a gente tinha desde o plantio, a colheita, a produção do melaço, a secagem do açúcar, a separação do açúcar mascavo, do açúcar branco, para depois essas coisas serem enviadas para Portugal. Todo esse processo já se dava no engenho, ok? Então, em volta desses engenhos, a gente vai organizar, de fato, a sociedade colonial do açúcar, com no topo os senhores de engenho, que eram os grandes donos de terra que possuíam engenhos. Eles vão exercer o poder econômico e político. Poder econômico por serem donos de engenho, poder político porque eles são os homens bons das câmaras municipais. A gente vai ter um setor intermediário composto de homens livres, que eram senhores de terra sem engenho, que para cuidar da produção do seu açúcar precisavam daí alugar os engenhos dos senhores de engenho. Carpinteiros, ferreiros, capatazes, que eram os homens livres que trabalhavam em torno dessa economia. E daí uma base dessa pirâmide composta pelos indígenas e os escravos. Os indígenas numa situação um pouco diferente dos escravos, porque eles não sofriam tanto da escravidão desses trabalhos forçados por causa da interferência jesuíta. Isso não é para dizer, pelo amor de Deus, que os indígenas não sofriam. Os indígenas estavam sofrendo todo um processo de aculturação, de conversão forçada, que é uma coisa desumana, além do genocídio indígena que ocorria por meio tanto dos conflitos quanto das doenças que os portugueses traziam. Mas no sentido de serem explorados como escravos para mão de obra dentro dos engenhos, ao menos dessa os indígenas estavam poupados. Razoavelmente poupados. Pô, mas essa situação dos escravos, então, super triste nos engenhos, eles não se revoltavam? Obviamente que se revoltavam. Então a gente tinha essas revoltas mais clássicas, nós tínhamos as fugas, a própria manutenção de costumes próprios dos escravos, as danças, as tradições, é uma forma de resistência cultural. E esses escravos que conseguiam fugir, conseguiam se revoltar com sucesso, muitas vezes iam organizar quilombos, que são o quê? São assentamentos coletivos, formados por escravos fugidos, que serviam como forma de resistência à escravidão. Curiosidade, existiam quilombos abolicionistas que não haviam sido organizados por escravos, isso é uma coisa que eu fui ver há pouco tempo também. Havia inclusive no Rio de Janeiro um quilombo formado por homens livres que eram abolicionistas, mas isso é a exceção da exceção, cabe como curiosidade. Via de regra, quilombo é o que a gente está lendo aqui. Falar de quilombo sem falar de Quilombo dos Palmares é impossível. O Quilombo dos Palmares foi liderado pelo Zumbi, uma figura quase lendária já na mitologia histórica brasileira, por assim dizer. E esse quilombo brasileiro foi o maior deles. Havia toda uma rede de quilombos menores em torno de Palmares que dificultava a sua invasão. Porque quando o exército se organizava para invadir Palmares, os quilombos menores recuavam, ofereciam resistência para que Palmares pudesse se organizar e repelir essa força inimiga. Então diversas expedições militares falharam para destruí-lo. Só que Zumbi acaba assassinado e que Palmares acaba sendo destruída. O assassinato do Zumbi vai marcar o dia da consciência negra, 20 de novembro. Aí do lado a gente tem a imagem então de Zumbi dos Palmares. Esses escravos eram trazidos ao Brasil, muitas vezes comprados na costa da África, na costa ocidental. Eles eram comprados de grupos de africanos mesmo, que escravizavam povos vizinhos em guerra. Só que essa guerra anteriormente escravizava esses povos vizinhos e não tinha um caráter comercial. Quando a Europa se mete na jogada e começa a comprar escravos, esses povos começam a criar guerras justamente para conseguir vender um ao outro. Então essa mercantilização da escravidão é uma consequência da interferência europeia nesse processo. Não dizendo que a escravidão anterior era melhor, mas mostrando como que a interferência europeia agravou em muito este processo. No trajeto para o Brasil, esses escravos viajavam nos porões dos navios, em alojamentos coletivos, sem acessos a comida, água, cuidado de espaços mínimos. Muitos morriam de fome, de sede, de doenças. E isso ia inflar ainda mais o preço dos escravos no Brasil. A questão é que
mesmo essa coisa sendo extremamente negativa, mesmo com toda essa carga ruim que havia associada ao processo, toda essa perda de escravos, o negócio era extremamente lucrativo para Portugal. Então Portugal vai lutar com unhas e dentes pela manutenção da continuidade dessa escravidão. E a economia do açúcar vai persistir forte até o fim da União Ibérica. Porra, União Ibérica? Como assim? Bom, entre 1580 e 1640, quem vai estar na coroa portuguesa vai ser, na verdade, um rei espanhol. Por quê? Porque a gente vai ter uma crise sucessória em Portugal. Quem vai assumir o trono vai ser a coroa espanhola. E isso vai criar um impasse. Lembra que a gente falou lá atrás que a economia açucareira portuguesa envolvia grande parte de capital holandês? Pois é, a Espanha estava em guerra com a Holanda. E quando a Espanha assume o trono português, prevalecem os acordos diplomáticos espanhóis. Então a Holanda é jogada rapidamente para escanteio. A Holanda, obviamente, não vai sentar e olhar, putz, perdemos açúcar. Ela vai reagir e vai tomar uma parte da colônia para si. Ela tem algumas invasões mal sucedidas, mas ela vai conseguir conquistar e manter a capitania de Pernambuco entre os anos de 1630 e 1654. Tanto que hoje, quando a gente vai ver imagens de Pernambuco, a gente vai ver uma arquitetura extremamente rica em razão dessa ocupação holandesa, sobretudo pela influência do Maurício de Nassau, que governou, por assim dizer, a região entre 1637 e 1643. Essa invasão holandesa foi sustentada pela Companhia das Índias Ocidentais, que era originalmente uma companhia mercantil, mas esse grande capital dela permitiu financiar essa invasão. Essa história só vai acabar quando Portugal volta a ser independente com a dinastia dos Bragança em 1640 e começa um processo de negociação com os holandeses. Uma coisa inicialmente pacífica, Portugal não vai ter um amplo sucesso. Por quê? Porque entre os colonos se alimenta um medo de que a Holanda em algum momento cobre as dívidas deles. Pô, como assim? A Holanda ela renova toda a economia do açúcar quando ela está cobrando no Brasil, fazendo empréstimos para os colonos. Só que os colonos têm medo de quando esses empréstimos forem cobrados. Então eles passam a cobrar a coroa portuguesa de romper com a Holanda para eles não terem que pagar a dívida. Depois de uma longa guerra entre 45 e 54, os portugueses finalmente vão conseguir expulsar os holandeses. Só que tem um problema. Depois de todo esse tempo no Brasil, em contato com a economia do açúcar, os holandeses levam consigo o segredo da cana-de-açúcar para suas colônias das Antilhas, e isso vai levar a uma crise do açúcar português no mercado internacional, o que vai provocar grandes mudanças na colônia. Dessas mudanças, a gente vai ter Portugal rapidamente procurando novas atividades econômicas para suprir o que a cana não dava mais conta. Mandioca, tabaco, algodão, aguardente, rapadura, que eram coisas que eram produzidas para subsistência, vão começar a entrar no mercado internacional. Vão começar a explorar as drogas do sertão, que são guaraná, cravo, pimenta, castanha, baunilha, junto com o auxílio dos indígenas e dos jesuítas, mas nada disso vai dar uma solução definitiva à crise, são tudo soluções temporárias. Até que, no final do século XVII, com a descoberta do ouro na região de Minas Gerais, o Brasil vai passar a ter uma nova orientação econômica, que vai ser a face do ouro. Só que, obviamente, a coroa vai olhar para esse ouro e falar: é ouro demais para deixar na mão dos colonos. E dado esses interesses econômicos da coroa na exploração do ouro, ela vai criar diversos mecanismos de controle no Brasil e tentar trazer um governo cada vez mais centralizado para cá, o que vai entrar em conflito com aquela coisa que a gente falou mais cedo, do governo de espécie, que vem desde a época da capitania hereditária. Mas peraí, como que a coroa exercia este controle? Bom, por meio de vários impostos e regulações. O quinto, ou seja, 1/5 de todo o ouro extraído por qualquer pessoa ou entidade tinha que ser repassado à coroa. A instituição das casas de fundição, onde todo o ouro devia ser fundido e transformado em barras de ouro que receberiam o selo e controle português. A instituição de arrecadações mínimas a partir de 1750, em arrobas de ouro. E a partir já de 1756, caso essas arrecadações mínimas não fossem atingidas, o ouro seria confiscado violentamente por meio da derrama. Oficiais portugueses batariam na porta das casas, entrariam, invadiam e levariam o ouro embora. Isso vai criar, inclusive, a expressão santo do pau oco, lembra? Provavelmente vocês já ouviram. Eram figuras de santos, normalmente feitas em madeira,
com um interior vazado no qual era escondido o ouro para que ele não fosse confiscado pelas autoridades portuguesas, né? O Brasil, desde que é colônia, dando o clássico jeitinho brasileiro, passou a negar imposto. E essa fase do ouro vai durar até mais ou menos a segunda metade do século XVIII, onde já vai começar a dar sinais de esgotamento. Por quê? Porque os depósitos superficiais, onde a gente tira o ouro de aluvião, que está na imagem aí na direita, eles vão se esgotando, e com isso começa a se tornar necessário explorar minas cada vez mais profundas. Só que conforme as minas se tornam mais profundas, mais cara se torna a exploração. Quanto mais cara se torna a exploração, menor se torna o retorno. Então a exploração do ouro vai se esgotar rapidamente, mas não antes de engordar, mesmo que de maneira passageira, os cofres portugueses. Hoje a gente sabe que boa parte desse ouro que foi para Portugal acabou na mão dos ingleses. Então, para o Brasil, essa história vai trazer algumas consequências. Primeiro, que a economia vai se deslocar regionalmente para o Sudeste. Ela vai sair do Nordeste, onde era a economia do açúcar, e vai se deslocar para o Sudeste, onde é a economia do ouro. E o início de uma urbanização brasileira. Por quê? Porque em volta das minas vai surgir uma atividade urbana de profissionais livres. Vão surgir pequenos restaurantes, estalagens, vão surgir diversas atividades para atender essa população mineradora. O próprio governo geral brasileiro vai ser transferido de Salvador, no Nordeste, para o Rio de Janeiro, no Sudeste, para melhor fiscalizar a atividade do ouro, para ficar mais próximo dela. E isso também vai alterar o quadro social brasileiro, com as camadas mais ricas da sociedade brasileira se tornando ainda mais ricas, mas aumentando consideravelmente a camada de homens livres do Brasil. São homens de negócios, são artesãos, são pessoas que vão crescer nessas economias urbanas do Sudeste. E isso vai ocasionar nas colônias um primeiro momento de mobilidade social, ainda que baixa de mobilidade social. O que permanece no Brasil? Escravidão. Ela permanece à base da sociedade brasileira. Esse escravo que já estava sofrendo com a economia do açúcar, sofre ainda mais com a economia do ouro. Portugal vai fazer questão de usar os escravos africanos da economia do ouro, porque eles já conheciam a exploração do ouro na África. Lembra que a África é rica em ouro. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de Brasil pré-colonial e colonial. A gente, como eu disse mais cedo, não falou tanto das revoltas aqui, porque as revoltas vão ser o foco dos módulos seguintes, e daí a gente poder entrar com detalhes em cada uma. Há uma lista de exercícios acompanhando, recomendo a leitura do livro. Sempre que vocês puderem se expor mais, esses conteúdos vale a pena. Então é isso. Fiquem com Deus ou com a entidade da preferência de vocês. Uma ótima semana e a gente se vê na próxima. Muito obrigado.